Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos mantém o bom ânimo, nos mantém sempre renovados, transformados, dia após dia, quando há devida obediência. Ele nos reveste sempre da sua força e do seu poder e nos ensina que a autoridade da qual Ele nos concede para pisar serpentes e escorpiões, onde a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, assim como Ele nos ensina quando ali os discípulos estavam com Ele dizia: as autoridades dominam o povo, estão sempre os querendo colocar freios e rédeas segundo as suas leis, aonde muitas delas estão sempre a violar os estatutos e mandamentos do Senhor, mas aqueles que são instruídos pela sabedoria do alto não aceita com que leis que venham a violar os estatutos e mandamentos do Senhor, assim como em primeiro lugar importa antes obedecer ao Senhor do que aos meros mortais. Mas assim também quando as leis estão de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor, jamais nós vamos infringi-las, porque em primeiro lugar haveremos de prestar conta ao juízo supremo do alto que tudo opera e executa. Mas a autoridade que esteja violando os estatutos e mandamentos do Senhor é cauda, é mentirosa, não está exercendo o direito, mas antes está sempre violando o direito da verdade. E o Senhor os faz cair, porque Ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a um promove. Assim como Ele nos ensina, Ele criou macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Assim como quem apoia algo diferente disso, ainda que institua suas leis, importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor. E o Senhor trata com todas as autoridades que violam, que estão alterando os estatutos e mandamentos do Senhor. Assim perece todo o povo que seguir segundo as leis violadas, porque antes, em primeiro lugar, atentai às leis do alto, porque há consequência quando se viola as leis, tanto para a localidade, que assim institui leis falsas, apoiada em fundamento que não seja segundo a verdade do Senhor, haverá consequências porque o Senhor assolará a região. Assim também como, ainda que a região seja assolada, aqueles que nele depositam confiança estão com a verdade. Lembrai-vos no tempo de Faraó. Os animais daquele povo que estava a violar os estatutos e mandamentos do Senhor, instituindo os seus deuses, querendo passar ciúme no Senhor, estava sempre a perecer, segundo as 10 pragas, até mesmo a morte dos seus primogênitos. Mas aqueles que nele depositavam confiança não morriam seus animais, e tampouco era assolado pelas pragas. Porque na verdade o nosso primogênito que nós depositamos a confiança, ele morreu, mas passou pela morte e cruz. Mas o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, ele vive
governa, reina com justiça e exerce o direito em prol de fazer a justiça. Quem está segundo a sua verdade, colhe do seu zelo, do seu cuidado, da sua benevolência. Mas quem está como mentiroso e sempre, ainda que cria suas leis, violando o preceito do Senhor, perecem, porque o Senhor é aquele que usa da ira e da vingança, porque Ele detesta aqueles que estão a violar o direito. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. E o Senhor diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Ele envia chuvas, saraiva, quando seus pés passeiam sobre a terra, que é escabelo dos seus pés. Há tremores de terra, a terra se racha, os prédios afundam, e assim ele está a proceder. A larva, segundo sendo a sua própria ira da sua narina, se inflama do eixo da terra. As aeronaves são abatidas como pássaros que caem ao chão, os navios engolidos pelas altas ondas, os tsunamis, aonde ele dá ordem ao mar, o limite, e quando há agitações das águas, invade as cidades. Ele derruba os dragões, ele é aquele que manda chuvas de saraiva e as lavouras são destruídas, derruba os celeiros aonde estocam o alimento, derruba os aviões e as suas guerras de combate, segundo a sua ignorância, estão a matar o seu próximo ao invés de cumprir o grande mandamento, o segundo grande mandamento. O Senhor é aquele que os reduz a pó. Todos os governantes soberbos e arrogantes que se queiram se julgar independência, que se queiram dizer que há ordem, não há, é um povo desordeiro, é um povo que corre de um lado para o outro, como gafanhotos que destrói a sua própria lavoura por não haver obediência, e os estrangeiros vêm e estão sempre a roubar daqueles que não perseveram segundo a sua justiça e equidade, e são colocados por ambição a grandes extensões e faixas de terra, são colocados a uma quantidade de terra debaixo de 7 palmos. O que vai mudar é que alguns ainda colocam ali uma lápide, algo com um letreiro, enquanto outros é apenas um gramado, aonde ainda que se coloquem ali a cruz, já não se pode o justificar, porque não aprenderam o significado da mensagem da cruz enquanto estava com vida, e mesmo que conheceram a verdade, insistem em perecer mergulhados nas trevas e na mentira que sobe às narinas do Senhor. E o Senhor está a sacudir o mundo como uma barraca que não tem estacas, sacudidos de um lado para o outro, como folhas secas pelo pecado, aonde ali, quando lançados, não se consome pelo fogo, assim vos diz o Senhor.